compreensão, mais amor entre os seres humanos, que haja em cada coração. Olá, meus amigos, boa tarde a todos vocês que estão sintonizados aí conosco nos 1570 kHz da Rádio Avaré, a AM pioneira aqui da região. Desde 1948, o poder da comunicação, o amor de sempre. Hoje, dia 6 de setembro, já entramos aí no mês de setembro, primeiro domingo do mês. Esse domingo maravilhoso, estamos aqui para apresentar a edição de número 619. 619. São 619 programas levados ao ar aqui pela Rádio Avaré, desde lá do estúdio onde fica a torre de transmissão, lá na Brabância, onde nós iniciamos lá o nosso trabalho em 2002. Já se vão aí 13 anos e hoje nós estamos com a edição de número 619, transmitindo para Avaré, para a região e para o mundo. www.radioavaré.com.br. Sou Eduardo Ramos, muito feliz, muito contente. É um prazer muito grande estar aqui, levando a tantos quantos estejam aí sintonizados conosco palavras de Jesus, a mensagem do Consolador prometido, levando consolação, carinho, amizade, juntamente com o meu amigo o Rafael. Está ausente hoje, né? Hoje nós estamos aqui com o Gabriel Guerra, que está colaborando conosco, e juntos, somando aqui as energias, somando aqui o entusiasmo, o amor, o carinho, colocando aqui nas mãos dos nossos amigos espirituais e fazendo chegar até vocês, através aí dessas ondas maravilhosas que carregam a nossa voz e permanece aí no recinto. E nós pedimos licença para participar da intimidade aí dos seus lares nesses próximos 60 minutos. A nossa gratidão, o nosso muito obrigado a todos vocês. Já estamos aguardando aí a sua ligação. Participe do nosso desafio. É só ligar para cá, 0 operadora 14 3732 1564, e pela internet acessando o site da rádio, né? www.radioavaré.com.br. E vocês já estão habituados que no final do programa nós sortearemos aqui 2 livros entre os acertadores do desafio. E hoje o desafio é o seguinte: quem foi o convertido da estrada de Damasco? Quem foi? E no desafio espírita, para agregar mais conhecimentos ao nosso patrimônio, né? Qual a data de nascimento e o nome completo da pessoa que ficou conhecida como o médico dos pobres? São esses 2 desafios. E nós vamos sortear aqui o livro Sinal da Vitória. É um livro do Conde Rochester, né? E a médium que psicografou isso é agora preciso enrolar a língua para ler isso, hein? Vera Krijanowski. Dá um nó na língua aqui. Mas é um romance da época romana, lá do princípio do surgimento do cristianismo, contando aí as agruras, os sofrimentos, as violências, né?
para que nós hoje, passados aí mais de 2000 anos, tenhamos a liberdade de expressar a nossa convicção religiosa, né? Então, sinal da vitória. E outro é um livro do médium que psicografou aqui, o Agnaldo Paviani, pelo espírito Atílio, Raio-X da Alma. Raio-X da Alma. E esta obra, ela retrata uma excursão de estudos de jovens aprendizes da colônia dos estudantes que, em futuro próximo, reencarnariam com tarefas definidas no campo religioso. E as visitas realizadas em diversos templos religiosos estão aqui, como o escritor aqui, o autor está dizendo, estão aqui registradas em relatos emocionantes e ocorrências lamentáveis envolvendo a questão da religiosidade, da fé, da prática cristã, bem como os desafios encontrados por aqueles que se decidem à vivência do amor ao próximo. Então, é um raio-x da alma, raio-x que aquele que for o felizardo aí vai poder tomar contato com essa obra e aprender que a nossa vida é constituída de sonhos, alegrias, tristezas, encantos e desencantos. Ninguém poderá furtar-se às lutas do cotidiano, já que estamos mergulhados no campo das reações. Em outras palavras, vida é sinônimo de consequência, no sentido de que somos hoje o somatório de nossas existências pregressas. A doença física é quase sempre o resultado dos abusos cometidos. A depressão, salvo algumas exceções, é o efeito da valorização do ego e da presença exacerbada do egoísmo. O desalento da terceira idade, via de regra, é o futuro das escolhas equivocadas da juventude. A atitude agressiva é a reação impensada diante do próximo em desequilíbrio. O que de muitos dos encarnados não se dão conta é que após a morte física, as lutas permanecem inalteradas. O espírito desencarnado tem emoções, alegrias e tristeza, talvez em um nível mais espiritualizado, já que a emoção geralmente ocorre após a constatação da imortalidade da alma. A alegria se faz pela certeza indiscutível da misericórdia divina e a tristeza acontece pela nossa pequenez diante da grandiosidade da vida. Kardec, numa determinada pergunta do Livro dos Espíritos, ele questiona a espiritualidade com relação onde se encontram as boas e más qualidades do espírito. Então a gente percebe que, conforme eu acabei de dizer aqui, elas se encontram no espírito, ela não fica ali na sepultura, não. Nós, os espíritos que deixamos o corpo com um relativo amadurecimento espiritual, quiçá, né? Nós vamos estudando, aprendendo, vivendo, colocando em prática, então a gente vai deixar o corpo aqui com um relativo amadurecimento espiritual. Então nós guardamos pelo planeta Terra extrema gratidão. Que planeta maravilhoso é esse que nos recebeu no seu bojo para que nós pudéssemos realizar a nossa caminhada. Talvez a definição mais exata da Terra seja a de escola na qual tivemos oportunidade de ser admitidos através da matrícula da reencarnação. Os espíritos, graças aos méritos adquiridos pelas obras realizadas quando encarnados, não se encontram distantes e insensíveis ao sofrimento humano. Estamos aqui. Acreditem,
Se bem que, mesmo não acreditando, continuaremos presentes em suas vidas. Isso são os nossos amigos espirituais que sempre estão do nosso lado. Nós nunca estaremos só. Sempre estaremos aí na companhia desses abnegados. Seja um amigo, seja um ente querido, e mais na certeza, aquele espírito abnegado denominado anjo guardião. É isso aí, minha gente. Estamos apresentando o terceiro milênio, o programa espírita das tardes de domingo para Avaré e região. Agora já recebi aqui a presença do Clóvis Antônio Guerra, que acabou de chegar aqui. O nosso boa tarde a ele. Já liberou o Gabriel, então ele tomou a titularidade da mesa aqui, e com ele nós temos a grata satisfação também de ter aí a sua página no Facebook, Clóvis Guerra, se vocês quiserem interagir conosco. Boa tarde, seu Clóvis, tudo bom? Tranquilo, né? Muito bem. Na sequência, então, nós vamos apresentar aqui o estudo, né? Nós estamos no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês está bem fresquinho na cabeça de vocês, né? Que nós iniciamos domingo passado este capítulo, que eu falei que é um dos maiores que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou repetir aqui aquele recado amigo do Espírito André Fernandes, pela psicografia do Celso Martins, né? Quando ele diz: não encares tua vida como um castigo de Deus, porque o capítulo 5 é aquele capítulo que vai tratar exatamente dessa problemática, né? Do sofrimento, da aflição, das vicissitudes, das agruras, dos desesperos, né? Então ele diz assim: não encares tua vida como um castigo de Deus. Se tens a alma sofrida, são frutos dos atos teus. Nós, a maioria das vezes, achamos que não devemos nada no cartório, né? Mas aí começa a aparecer as contas, né? Começam os oficiais de justiça chegar na nossa porta lá trazendo as intimações, né? Então, se nós temos a alma sofrida, não adianta culpar terceiros, não. São frutos dos nossos atos. Deus não castiga a ninguém, nem a ninguém deixa a esmo. Na terra como no além, cada qual pune a si mesmo. Não pense, meus amigos, haja rude fatalismo. Não há eternos castigos, como prega o pessimismo. Muitos erros praticamos no passado e no presente. É por isso que choramos tanta dor amargamente. Mas podemos transformar a mais triste provação numa bênção salutar de progresso e evolução. Quem muito errou no passado, jamais se entregue ao desânimo. Segure firme o arado e trabalhe com mais ânimo. Se a meta é progredir, trabalhemos sem demora. A construção do porvir deve começar agora. Aproveita, meu amigo, esta existência que passa. A dor jamais é castigo, nem padecer é desgraça. O solo, mesmo rasgado pelos dentes dos tratores, sabe sorrir enfeitado pelo perfume das flores. É um poema aí de 8 versos, 8 estrofes, mas de um ensinamento profundo. Cada verso aí, como eu disse em ocasião numa casa que eu estava palestrando, cada verso dá para a gente desenvolver uma palestra. Dá. Qualquer dia nós vamos fazer isso. Mas vamos retornar aqui ao capítulo 5, que esse capítulo é o mais longo do Evangelho e que nos esclarece os porquês de tantos sofrimentos na face da terra e como devemos encará-los, revoltando-nos ou resignando-nos. Mas com relação à justiça das aflições, temos observado como é variado o tipo de sofrimento pelos quais passam as criaturas, seja ele físico, seja ele moral, e aí nós perguntamos: por que sofrem uns mais que os outros, hein? Por quê?
Por que nascem uns na miséria e outros na riqueza, sem nada haverem feitos para justificar essa situação? Por que a uns tudo falha, enquanto que a outros tudo parece sorrir? Tudo. E tem mais. O que nos causa ainda uma indignação muito grande é da gente ver pessoas boas sofrendo ao lado dos maus que prosperam na vida. Onde está essa justiça, hein? Onde? Mas, minha gente, desde que se admite Deus, a inteligência suprema, é impossível conceber no seu infinito das suas perfeições. Se o quê? Olha, ele não seria Deus. Nestas condições, não deve agir com capricho ou parcialidade. Ele não trabalha lá como se a terra fosse um tabuleiro e as pedras ali fossem as suas criaturas e ali movendo ali aleatoriamente, né? Não. Então, desde que se admite, ele não deve agir dessa maneira. Portanto, os sofrimentos têm uma causa. E estudando, não é lendo não, hein? Não é passando ali os olhos ali, vencendo as letras, as palavras, as páginas, não. Estudando esse capítulo, se aprofundando muito ali nas suas entrelinhas, interpretando, entendendo tudo o que Kardec e a espiritualidade escreveu, nós aprendemos que as vicissitudes da vida têm duas fontes geradoras. Uma na presente existência e a outra em existências passadas. Sabe, somos viajores do universo, presentemente domiciliados na Terra. Já tivemos várias existências e teremos outras muitas ainda, porque isto é lei do nosso Criador, a chamada pluralidade das existências, pois somente assim caminharemos com destino à perfeição. Quantas criaturas, por obedecerem somente os desejos inferiores, amargam momentos de grande sofrimento em suas existências? Hein? Quantas uniões infelizes, por haver somente obedecido a desejos baseados no orgulho e no egoísmo? Quantas brigas, guerras, conflitos poderiam ser evitados se houvesse mais entendimento, mais moderação, mais paciência, mais compreensão? Quantos males e enfermidades são a consequência de excessos de toda a ordem, como, por exemplo, ódio, vingança, a intemperança? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não haver combatido suas más tendências ali no princípio, ali na infância? Criança, né? Que coisinha bonita, não? Achava tudo muito bonito, tudo muito engraçado, né? Inocente, determinadas atitudes praticadas na infância. E quando eles foram crescendo, aquelas atitudes, o que fizeram? Forjaram o caráter deles, né? Forjaram a personalidade de pessoas egoístas, prepotentes, orgulhosas, ociosas, violentas. Vamos consultar nossas consciências e chegaremos à conclusão que somos nós mesmos os responsáveis por tudo isso. Nós somos os autores dos nossos infortúnios, assim como podemos ser os autores das nossas redenções, das nossas felicidades. Mas, no caso em questão, nós somos os autores destes infortúnios. E aí, ao invés de reconhecer o erro e nos arrepender, a gente acha menos humilhante acusar a sorte ou acusar os outros. Meus queridos ouvintes,
temos liberdade, inteligência e bom senso para agir da melhor maneira. E se não a fazemos, de quem é a responsabilidade? De quem? É nossa. É a lei da semeadura. Ninguém escapa dessa lei. Os espíritos amigos dizem que a lei terrena atinge e pune certas faltas, castigando especialmente aquelas que prejudicam a sociedade. Entretanto, existem outras faltas, outros erros que não são registrados pela lei material, mas que não escapam da justiça divina. Um mau pensamento, um momento de explosão, um sentimento de ódio. E outros que possam ser praticados e nós, na ignorância, imaginamos às escondidas. Mas acreditem, 1000 olhos nos espreitam, nos vigiam. Por que será que Jesus disse assim? Nada há encoberto que não seja descoberto. E os amigos espirituais continuam esclarecendo que não há uma só falta, por mais leve que possa parecer, nenhuma infração à lei de Deus que não nos acarrete consequências inevitáveis, e o sofrimento será o efeito desses erros. E ao passar por estes períodos tormentosos é que nos darão experiência de que devemos mudar nossas condutas para evitar no futuro aquilo que hoje é a fonte de sofrimentos. Mas a maior parte das vezes não se consegue eliminar o débito na presente encarnação. Então, nós carregamos para a vida espiritual após deixar o corpo lá no cemitério. E seguindo esta linha de raciocínio, como já foi falado, existem erros que praticamos nesta e outros existem que nos parecem estranhos, mas que foram produzidos por nós mesmos, em vidas anteriores. E muitas vezes passamos por situações angustiantes, terríveis, que aos nossos olhos não têm justificativas. Querem ouvir? Por exemplo, a perda de entes queridos, as perdas de fortunas, apesar de todas as medidas de prudência e cuidado. E as enfermidades de nascença? Hein? Criaturas que nestas condições certamente nada fizeram nesta vida para merecer tão triste sorte. E as crianças que morrem em tenra idade e só conheceram amarguras na vida? Problemas que religião alguma soube até hoje explicar. Até hoje. E que seriam a negação da bondade e da justiça de Deus. Na hipótese de haver sido a alma criada simultaneamente com o corpo material. Onde estaria, minha gente, a justiça divina com relação a estas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantos sofrimentos, quando não tiveram tempo de fazer nem o bem, nem o mal? É o pecado original? Que pai é esse? O Espiritismo nos ensina que já existíamos antes do berço e continuaremos mais vivos do que nunca após o túmulo. Entretanto, ouçam bem, em virtude do axioma, daquilo que não precisa nem explicação, daquilo que não precisa nem demonstração, que só no falar vocês já vão entender. O axioma que afirma que todo efeito tem uma causa. Precisa explicar isso? Todo efeito não tem uma causa? Então esses sofrimentos são efeitos que, sem a mínima dúvida, devem ter uma causa. E desde que admitimos um Deus soberanamente justo e bom, esta causa só pode ser justa. Ora, a causa sempre antecede o efeito, não antecede? E se não estiver na vida atual, com certeza estará na anterior. Quer dizer, pertence a uma outra existência. Agora, se nos fosse facultado a oportunidade de abranger uma série de existências, veríamos em todas elas
onde nasceram os nossos sofrimentos e nos resignaríamos diante da atual situação, pois ficaria claro diante dos nossos olhos que há justiça naquilo que passamos. E para ser um bem-aventurado, como Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, nunca reclamar contra a providência, lembrar que Ele, o sofrimento, é o remédio que cura o doente. E quanto maior seja o mal, mais enérgico será o medicamento. E que depende de nós, pela nossa resignação, tornar proveitosos os nossos padecimentos, trabalhando para resgatar o passado sombrio que arrastamos e não perder o fruto com lamentações. Já imaginaram ter que passar por tudo novamente porque o pagamento não foi aceito? Hein? Porque quem sofre aqui e reclama a vida inteira contra tudo e contra todos é a mesma coisa que pagar uma conta com cheque sem fundos. O que acontece? Volta a conta e ainda agregado, somado, adicionado, juro, correção monetária, despesa com advogado e tudo mais, e a conta fica ali, ó. Lembremos sempre das palavras de Jesus quando curava aquelas pessoas que a ele recorriam. Meu filho, a tua fé te curou. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus sempre falava assim. Então, analisando, procurando entender, se alimentar com essas palavras do Mestre, a conclusão que tiramos desse ensinamento é que o sofrimento e tudo mais que nos causa dissabores está intimamente ligado com a nossa conduta, com o nosso estranho modo de nos conduzir, com a nossa maléfica produção mental, com os atos e desejos indignos, com tudo de errado que fazemos e que cabe somente a nós renovarmos-nos no Evangelho do Cristo para conseguirmos a nossa redenção. Porque já aprendemos que não existe outro remédio que nos conduza à salvação que não seja Jesus e as suas lições e os seus ensinamentos e o seu Evangelho. Acreditemos fielmente que Deus é soberanamente justo e bom, e a sua lei, a sua justiça, será sempre corretiva, nunca punitiva. Deus não castiga ninguém. Deus ama todas as suas criaturas. Ele não pune ninguém. A sua misericórdia e amor são do tamanho do universo. Qual é o tamanho do universo? Você consegue me dizer? Então, a misericórdia e o amor de Deus é assim, e envolve todos os seus filhos. E Ele tem infinitos recursos para possibilitar a quitação das nossas dívidas, que a nossa mente ínfima possa imaginar. E não será somente através do sofrimento e da dor. Podemos também saudar o nosso passivo com trabalho, com amor, com caridade. Que Jesus nos abençoe, dando-nos forças para resgatarmos todos os nossos débitos. Que assim seja. Então, essa primeira parte deste capítulo nós já vencemos, Nós vamos, domingo que vem, nós vamos falar aqui sobre as causas anteriores das aflições. Ok? Muito bem, estamos apresentando Terceiro Milênio, o programa espírita das tardes de domingo para Varé, região e para o mundo. Nós vamos ouvir agora, Clóvis, a primeira parte do 32º capítulo da nossa radionovela Memórias de um Suicida. Aí prestando atenção, acompanhando esta produção aí, porque muitos ensinamentos estão sendo ministrados aí, ok? Vamos lá.
suntuosa sala de assembleias, irmão Teócrito prosseguia sua palestra aos espíritos aprendizes. Durante esse prazo, serão atendidos diariamente na sede do departamento, caso desejem outras informações. Além disso, serão convidados às reuniões neste mesmo local, nas quais trataremos de tudo o que, de modo geral, possa esclarecer, instruir e reanimar a todos para o futuro. Esgotado, porém, o prazo concedido de 30 dias, deverão informar à diretoria as resoluções tomadas, prontificando-se ela a encaminhar então os amigos para o destino que escolheram. Dali nos retiramos naquela noite memorável, reconfortados, fortalecidos por uma bendita esperança. E ali voltamos ainda muitas vezes para ouvir os conceitos de Teócrito, Romeu e Alceste. Um mês depois, grande movimentação ocorria no departamento hospitalar e na torre. Turmas de exilados cruzavam as alamedas cobertas de neve dos parques, dirigindo-se à sede do departamento, acompanhadas de seus mentores espirituais. Em frente ao grande edifício, Camilo reunia-se com outros internos. E então, Agenor, já tomou sua decisão? Assim como vários outros prisioneiros da torre, semeei desordem, lágrimas, desgraças incontáveis. Levei tristeza a muita gente, seja como homem encarnado ou como espírito inferior. Assim, eu não vejo outra saída a não ser optar pela reencarnação imediata. E quanto a vocês, meus caros Jerônimo e Mário? Também escolhi o retorno imediato. Sinto tanto remorso e angústia que não me vejo capaz de pensar em outra opção. Eu tenho urgência de reparação, Camilo. Somente a volta às experiências terrenas me trarão esperança. Alguns espíritos optaram pelo estágio na vigilância, em que poderiam aprender algo para se fortalecer um pouco mais, pois temiam ainda o contato com a carne, desconfiados das próprias fraquezas. Momentos depois, Belarmino, João de Azevedo, eu e alguns poucos que se afinavam conosco, atraídos pelos magníficos ensinamentos do irmão Teócrito, nos apresentamos em seu gabinete. Venerável diretor, caso sejamos merecedores de tamanha graça, mesmo com os deméritos que recaem sobre nossas consciências, nós preferimos continuar aqui. Somente as lições que temos recebido já nos deixam entusiasmados. Sejam bem-vindos, amigos. Amanhã mesmo poderão seguir seu novo destino. Para que esperar mais? Graças a Deus. Será novamente uma honra receber diretamente do senhor ensinamentos tão proveitosos. Não continuarão mais sob minha dependência, meus filhos. Minha missão com vocês foi concluída. Serão encaminhados para frente sob os cuidados de novos mentores. Mas que pena. Estaremos unidos, no entanto, para sempre, pela afeição que se estabeleceu entre nossos espíritos. Certos de que logo no dia seguinte deixariam o departamento hospitalar, uma angústia profunda invadiu seus corações. Procuraram então despedir-se. Começaram pelo próprio hospital. Joel, inesquecível Joel. Sabemos que está cheio de afazeres por aqui com a chegada de novos espíritos suicidas, mas não podíamos deixar de vir. Não pensem que ficaremos longe de vocês. Ainda nos veremos muitas vezes. Paciência, meus amigos. Paciência. Carlos e Roberto, como sempre, prontificaram-se a guiá-los nas visitas de despedidas. Camilo e seus companheiros reviram e abraçaram todos os nobres mentores a quem tanto deviam. Em seguida, partimos para o departamento de reencarnação, acompanhados das gentis irmãs Rosália e Celestina. Ali davam entrada
vários pretendentes à matrícula no recolhimento. Falanges de espíritos arrependidos que iam polir a consciência manchada pelo pecado e assim redimir-se da desonra. Caminhavam numa fila extensa de 2 em 2, subindo as escadarias. Seguiam cabisbaixos, constrangidos, temerosos, até desaparecerem. Momentos depois, nos deparamos com o grupo conduzido pelo irmão João, diretor do manicômio. Eram espíritos assustadores, em lastimável estado vibratório, incapazes de raciocinar livremente. Acompanhado de perto pelas irmãs Celestina e Rosália, Camilo não conteve as lágrimas ao avistar novamente Jerônimo e Mário. Primeiro, abatido, curvava a cabeça sobre o peito, sem perceber a presença dos amigos. O segundo, porém, sorridente, trazia os cabelos desalinhados, como na primeira vez que o viram, o peito corajoso, erguido como um desafio às lutas futuras. Ao nos avistar, acenou amigavelmente, num adeus que parecia o último, enquanto um horror indescritível oprimia nossas almas. Mário acenava com 2 miseráveis tocos de braço, onde não existiam mãos, embora elas lá estivessem, destacadas, encravadas em seu próprio pescoço. Era como se recordasse a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma dada por ele à infeliz Eulina na encarnação passada. Este certamente vencerá, cara Rosália. Sim, irmã Celestina. Sua própria migração terrena será calvário áspero, próprio das almas corajosas que se arrependem. E do berço ao túmulo apenas lágrimas conhecerá. Viverá sem esperanças nem compensações, mutilado, enfermo, humilhado, ridicularizado, traído pela própria mãe. Maria Santíssima! Pela própria mãe? Por quê? Sua mãe será uma pobre meretriz. O rejeitará logo ao nascer, pois renascerá nos ambientes viciados com os quais se envolveu no passado. Mas será preciso que assim seja, ó meu Deus, para que se reconcilie com a própria consciência, se reencontre com o progresso natural de cada criatura à procura de Deus. Tão bem Mário assim o compreendeu que ele mesmo escreveu a própria sentença e entregou-a para o irmão Teócrito. Mário impôs-se uma penitência duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes na terra, no resgate severo e decisivo. Ao entardecer do dia seguinte, os aprendizes deixavam o departamento hospitalar. Um veículo modesto, do tipo usual no interior da colônia espiritual, veio buscá-los. Silenciosos, comovidos, acomodaram-se em seu interior. E Romeu lhes falou. Boa tarde. Alceste e eu iremos acompanhar os senhores ao seu novo domicílio. Enquanto o veículo deslizava suavemente, Camilo e seus amigos observavam as neves melancólicas se desfazerem. A paisagem se coloria de formosos tons cor-de-rosa. Flores multicoloridas surgiam à beira das estradas caprichosamente cuidadas, enquanto as primeiras casas da metrópole hindu apareciam aos seus olhos surpreendidos. Meu Deus! Devo estar sonhando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Nós realmente progredimos. A primeira noite foi passada em clima de ansiedade e expectativa. Os aposentos tinham vista para o jardim e podia-se contemplar o vasto horizonte da metrópole,
colorido de pavilhões graciosos, repleto de fragrâncias delicadas e flores viçosas. Mas que lugar maravilhoso é este, meus amigos? Ainda não sei, João. Tudo indica que gravitamos para uma cidade universitária. Enquanto passeavam, estendia-se uma paisagem amena e sedutora, rodeada de edifícios grandiosos. Avenidas imensas cruzavam-se entre arvoredos majestosos e lagos suavemente ondulados. Alceste, o que são aqueles pavilhões alinhados logo ali? São as academias, professor, onde deverão habilitar-se para as decisivas reformas pessoais. Reformas indispensáveis para mais tarde, depois da nova encarnação terrena, serem admitidos na verdadeira iniciação. Estou fascinado. Jamais contemplei tamanha superioridade, nem mesmo nos meus sonhos de homem encarnado. E, no entanto, Camilo, o que contempla não é nenhum privilégio. Apenas um grau acima do asilo hospitalar. Incrível! Iremos mesmo cursar estas escolas? Sim, meu caro João. Repare bem. À frente de cada edifício, um letreiro descreve o respectivo curso. Moral, filosofia, isso, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia. E que disciplina é ministrada naquele último pavilhão à esquerda? Trata-se de um idioma novo, Belarmino, mas que não será apenas uma língua a mais. Jamais será usada na terra como capricho dos mais ricos, futilidade de quem tiver recursos para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. Este será o idioma definitivo, que há de estreitar futuramente as relações entre os homens e os espíritos. Mas de que maneira isso ocorrerá, Alceste? Removendo as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização idealizada por Jesus. Uma só pátria, uma só bandeira, um só pastor. A maioria dos médiuns brasileiros ainda desconhece esse idioma. Lembro-me de que se diziam impossibilitados de psicografar minhas obras nessa linguagem. O que, infelizmente, contribuirá para que o trabalho de sua reabilitação seja um tanto mais penoso, meu amigo. E tal idioma tem algum nome? Chama-se, tal como esta cidade, Esperança. Convém que o aprendam, para que ao reencarnarem, não se descuidem de exercitá-lo sobre a terra. Ok, estamos concluindo a primeira parte do 32º capítulo. Vamos agradecendo a todos que estão entrando em contato conosco, o Aguinaldo, do Caminho da Luz, Mário, Milo, lá de Santa Cruz, está curtindo a gente pelo Face. O Mário é meu amigo no Facebook. Cris Araújo, aqui de Avaré, também está curtindo pelo Face. A Helenice acertou o desafio. A Selma de Fátima Marcolino Torres está nos curtindo pelo Face. Não respondeu por quem, dona Selma? Rosângela do Anjo Guardião respondeu a primeira e eu estou aguardando aqui o retorno dela para completar aí a resposta da segunda pergunta, né? Qual a data de nascimento e o nome completo da pessoa que ficou conhecida como o médico dos pobres. São são quatro palavras que compõem aí o nome completo dele, hein? Tá? 4 palavras. O telefone está tocando aqui, eu acredito que seja a Rosângela que esteja falando. Isso, então. Acertou, Rosângela. Parabéns aí. Ok? Muito obrigado. Ontem eu estive lá no Vana, né? O Vana continua ali com as suas atividades. O Renato do Caminho da Luz, eu falei lá com a Valéria.
Você pode voltar lá e conversar com ela, tirar algumas dúvidas, mas ela me adiantou o seguinte: trabalho de voluntariado ali durante a semana se resume no lançamento dos cupons fiscais aí naquele projeto do Estado, né, da nota fiscal paulista. Somente isso. E tem muito cupom para ser digitado ali na internet, viu? Se você quiser participar desse trabalho, pode comparecer lá com direito à refeição e tudo, ok? Pode comparecer. Mas qualquer coisa você retorne lá no sábado no sábado e fale com a Valéria da sua intenção lá. E no sábado é o dia que eu estou lá, aí é um trabalho que nós executamos lá. Primeiro é o passe, depois tem lá o café para a meninada, e depois tem o pessoal que cuida das crianças nas brincadeiras, depois vem o almoço, né? E aí são liberados, ok? Mas durante a semana, somente o lançamento dos cupons lá naquele projeto da Nota Fiscal Paulista, ok? Muito bem, muito bem. O endereço do Vana é Zico de Castro 228 e o telefone lá 3731-3332 e tem um celular também 99880-3875, tá? Ou então o endereço eletrônico www.vana.org.br, tá? Lá no Leon Denis, quem vai fazer a palestra hoje lá vai ser o Renato Sácaro. Mas eu queria dar uma informação. Todas as sextas-feiras tem um trabalho fantástico lá, realizado pelo Leon Denis. Ele desenvolve um trabalho de amor, de caridade, de fraternidade, né? Oferecendo o ombro ali, o chamado atendimento fraterno. E começa já às 17h30. 17h30, a Malê, a dona Thelma, o filho dela, o Eduardo, já estão por lá aguardando o povo que queira conversar. Das 18h10 às 18h30, nesses 20 minutos, nós fazemos lá uma explanação em torno do Evangelho de Jesus. E a gente alterna. Uma sexta-feira sou eu e a outra sexta-feira é a Elaine, a Nani. Então nós somos encarregados e estamos seguindo metodicamente o livro Pão Nosso. Se vocês conhecem o Pão Nosso, sabe que faz parte da coleção Fonte Viva. Esse livro faz parte da coleção Fonte Viva, cujo primeiro livro é Caminho, Verdade e Vida, foi lançado em 1948, um ano mais velho que eu, hein? Depois vem o Pão Nosso, em 1950, Vinha de Luz, em 1951, e Fonte Viva, 1956. Cada livro desse tem 180 capítulos, em que o Chico psicografou e o Emmanuel nos ajudou no entendimento aí. Então, todos eles são de autoria de Emmanuel e psicografia do Chico. São 180 pérolas comentadas pelo mentor espiritual e facilitando o nosso entendimento e as nossas aquisições morais. Fazendo uma aritmética, são 4 livros de 180 capítulos. Dá um total aí de 720 capítulos. 720 capítulos. Se nós utilizarmos apenas um dia da semana, nós vamos levar 15 anos para vencer esses 4 livros. Mas é uma maravilha. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Ok? Muito bem. No Anjo Guardião,
Hoje eu sou o palestrante lá, né? Vou levar a nossa palavra lá. Lá em Botucatu, na Casa Espírita Allan Kardec, o seu Gentil está lá a partir das 17h30 fazendo atendimento fraterno. No Centro Espírita Joana de Ângeles, lá em São Manuel, amanhã, dia 7 de setembro, o palestrante é Túlio Celso de Oliveira Ragoso e o início da palestra às 20 horas. Ok? Quem foi o convertido da estrada de Damasco? Quem foi o convertido da estrada de Damasco? E qual a data de nascimento e o nome completo da pessoa que ficou conhecida como médico dos pobres? Hein? Precisa responder e me informar o nome completo dele, hein? Estão informando só 2 nomes ou só 3 nomes, são 4 nomes que ele foi registrado. Okay? Nós vamos sortear aí sinal de vitória, sinal da vitória e raio-x da alma. E não vamos esquecer aqui, estamos no finalzinho do nosso programa, mas vamos falar aí a mensagem do seu Gentil, né? Do livro Caminho Certo. E hoje é a lição 33, Poder Divino. A vida está difícil? O caminho se tornou íngreme e agreste? Reprograme tua existência. A misericórdia divina é por demais sublime para deixar-te à mercê da miséria ou da penúria. Ergue-te na ocasião oportuna. Ela, a misericórdia divina, a misericórdia divina, abrirá suas comportas, ofertando a ti o que há de melhor, a fim de que conquistes a sabedoria com Deus. É isso aí. Sempre fé, determinação, coragem para vencer aí esse caminho íngreme e agreste que todos nós, nas nossas existências, nós o possuímos. Tá? Muito bem. Vamos então à resposta do desafio e ao sorteio dos livros. Vamos ver aqui as pessoas que acertaram. Tivemos bastante acertadores hoje. Olha. Então vamos lá. Quem foi o convertido da estrada de Damasco? Eu ia colocar uma pena aqui, viu? Um grau de dificuldade. Quem se converteu foi Saulo de Tarso, tá? Porque até então ele chamava Saulo. Foi após a conversão que ele passou a ser conhecido como Paulo de Tarso, né, para nós. Era Saulo de Tarso. Muitos acertaram. Qual a data de nascimento e o nome completo da pessoa que ficou conhecida como médico dos pobres? Vamos aguardar uma ligação aqui, que de repente seja um ouvinte participando. Tá? E nós, com justiça, vamos incluí-la aqui no sorteio. Deixa eu dar um recadinho que eu estava esquecendo aqui, falando sobre um palestrante. Dia 13/9, não esse domingo, o próximo, o Bom Samaritano, ali na Unidade 2, no Jardim Brasil, está nos convidando. Estará conosco o amigo, expositor e escritor espírita da cidade de Matão, Orson Peter Carrara, que abordará o tema que com certeza vai despertar um interesse enorme do público, falando de entendimento, um caso de superação e amor ao próximo. Tá? E ele vai trazer um outro amigo também de Bauru, um cantor, o meu amigo Leleco Cidirley Ferreira, que sempre traduz aí em acordes musicais a mensagem cristã. Então todos estão convidados no Bom Samaritano, na Unidade 2,
Avenida Salim Antônio Curiati, 1591, Jardim Brasil, tá? Das 9 às 10, para assistirem à palestra do meu amigo Orson Peter Carrara, tá bom? Espalhe a notícia, convide amigos, parentes, vamos lotar aquele salão lá do Bom Samaritano, ok? Então vamos voltar aqui ao resultado do desafio. Qual a data de nascimento e o nome completo da pessoa que ficou conhecida, médico dos pobres. 29 de agosto de 1831 é o seu aniversário e ele se chamava Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ok? Então nós vamos fazer o sorteio agora. E o sinal da vitória está indo para o Aguinaldo. Aguinaldo, tem pedra viciada aqui, Aguinaldo. Que isso? Raio X da alma. Vamos chacoalhar aqui a caixinha. E esse raio X está indo para Helenice. Helenice. Como de costume, a gente já encaminha lá para a nossa vizinha, né, Helenice? É só procurar depois com ela. Ok? Muito bem. Anote aí o desafio da semana que vem. Qual era a profissão de Zaqueu e a cidade que morava? Zaqueu tinha uma profissão. Qual era a profissão dele? E qual a cidade que ele morava? E a pergunta espírita é semelhante à de hoje, só que mudam-se os personagens. Eu quero saber qual a data de nascimento e o nome completo da pessoa que ficou conhecida como o Apóstolo da Caridade. O Apóstolo da Caridade. Ok? Minha gente, muito obrigado, hein? Muito obrigado aí pela audiência, por vocês que ligaram, por vocês que sintonizaram e vibraram por nós aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Providencie um copo com água e nós vamos fazer a nossa oração e as vibrações e os agradecimentos finais aqui do programa. Senhor Jesus, Mestre querido dos nossos corações, estamos muito gratos, Senhor, pela oportunidade, por estarmos aqui falando de Ti, recordando, relembrando as Tuas lições, a Tua mensagem, o Teu amor, o Teu carinho por todos nós. Muito obrigado, Jesus. Mas nós gostaríamos também de fazer as nossas rogativas, Senhor. E nesse momento, todos os que estão nos acompanhando estão com o pensamento firme em Ti, Mestre. Todos têm fé, certeza do Seu atendimento a todos nós. Jesus, rogamos por aqueles que sofrem, por todos, Senhor, que estão passando por momentos de muita dor, de muito sofrimento, muitos desenganados, muitos, Senhor, já estão no ocaso da vida terrena. É por eles que nós estamos rogando. Que os Teus prepostos, Mestre, ao ouvir o Seu comando, dirijam-se aonde se encontram essas criaturas, esses Teus filhos, porque Tu sabes, Mestre, Tu sabes onde todos eles se encontram. E eu me lembro da parábola da cura do paralítico, quando ele perguntou para o Senhor:
Senhor, como sabes o meu nome? E o Senhor, com todo carinho, com todo afeto, respondeu-lhe: Ah, Natanael ben Elias, eu conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Se o Senhor conhece-nos nominalmente, o Senhor sabe onde cada uma se encontra. Cada um se encontra. E principalmente estes, mestre, esses infortúnios ocultos que nós não conseguimos enxergar nem alcançar, mas para ti, Senhor, nada é impossível. E eles, neste momento, estão ali registrando um alívio nos seus problemas, nas suas dores. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu gostaria de falar aqui também, mestre, desses nomes que estão anotados aqui no nosso caderno. A Silvana de Fátima Tobias, o Dr. José Quartucci, a Ana Beatriz e a Ana Letícia, Luiz Otávio, o Onofre Alcubilas, o Henrique Andrade, um amigo meu lá de Itatinga, Tereza Zanella, uma pessoa que está na UTI lá em Bauru, Sueli Aparecida Paz Sanches, ela está internada lá na ala dos agudos, no Hospital Psiquiátrico Cantídio. O seu Gentil Ramos e a minha querida esposa, Dona Herminda Túcio Ramos, passando aí por uns problemas de coluna, está ali judiando dela, que ela tem ali as suas dores amenizadas. E falando lá no Cantídio, Senhor, que o seu amor, a sua energia, essa energia curadora, aquela mesma energia que curava todos aqueles que se aproximavam do Senhor lá na Palestina, sature todas as enfermarias ali, Senhor. Encarnados e desencarnados possam estar recebendo neste momento essas energias de amor, essas energias de saúde, de felicidade. Obrigado, Jesus. Que a sua paz, o seu amor e as suas bênçãos permaneçam para sempre em nossos corações. E nesse copinho com água, Senhor, coloca a medicação necessária a cada um de nós. Que assim seja.